3 filhos adolescentes, e que nós possamos interceder para que o Pai possa confortar o coração desses adolescentes. Eu tenho filhos adolescentes ainda e eu sei como é difícil, né? Precisam muito da intervenção do Senhor neste momento. Então, oremos pela nossa live, pelo que vai ser ministrado, e para que o Senhor também possa confortar a família da nossa irmã Simeia, que partiu ontem. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos pela tua soberania, porque é tua soberania que nos conforta em saber que o Senhor tem o controle de todas as coisas. São momentos difíceis que nós temos passado, que o mundo tem passado. E ai de nós se não fosse o Senhor, ai dos nossos ministérios, das nossas famílias, das nossas igrejas, se não fosse o Senhor. Nós descansamos em Ti, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor está no controle de todas as coisas, e se não fosse assim, não haveria motivo, não teria sentido a vida. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor nos conceda graça para que esses momentos que irão ser ministrados através dessa live possa haver edificação de todos aqueles que assistirem, que nós possamos também sermos edificados, Pai amado, para a glória do Teu nome, que as palavras possam trazer refrigério, possa trazer conforto, possa trazer entendimento a todos que de alguma forma participarem, estejam agora online, bem como aqueles que posteriormente irão acessar o canal. Nós rogamos ao Senhor que o Senhor conceda inspiração, conceda iluminação, graça a todos nós, para que possamos ser usados pelo Senhor neste momento, para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja. Também nós intercedemos, Senhor, pela nossa irmã, que ontem o Senhor chamou para a Tua glória. Nós intercedemos pela família, pelos seus filhos, por todos aqueles que nesta manhã estão sofrendo a dor da perda, estão passando por este luto. Nós rogamos ao Teu Espírito que no nome de Jesus o Senhor possa confortar todas essas famílias, que o Senhor possa confortar esses adolescentes, os seus filhos, que o Senhor possa trazer o bálsamo do Teu Espírito sobre a vida deles, Pai, e que a vida possa prosseguir, que eles possam continuar, que eles possam ser filhos do Senhor, instrumentos do Senhor. Nós intercedemos por todos aqueles também que estão passando momentos difíceis, tendo em vista essa pandemia. As pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão hospitalizadas, que o Senhor exerça a Tua misericórdia, que o Senhor exerça a Tua graça, que o Senhor ministre em cada coração, conforte cada coração e venha trazer esperança, meu Pai, aqueles que estão desesperançados, que venha trazer alegria, aqueles que estão tristes, que o Senhor possa trazer vida àqueles que estão morrendo. Vida em abundância. É para isso que nós existimos, Senhor amado. Continua nos abençoando, Pai. Continua ministrando no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Estamos iniciando a nossa live deste sábado, dia 16 de maio de 2020. E esta live que nasceu aí nesse período da pandemia e tem tido como um propósito discutir alguns temas de natureza teológica, trazendo reflexão, trazendo uma oportunidade para que determinados temas sejam discutidos, trazendo também uma reflexão de homens de Deus, pessoas com experiência nas mais diversas áreas, que têm servido ao Senhor por longos anos e que compartilham conosco a sua visão. A live também fica no canal, em nosso canal, e você pode acessar depois, até usar numa aula e assim por diante. Tivemos algumas lives aqui muito boas mesmo, excelentes, temas que foram discutidos e que desencadearam uma reflexão mais profunda.
Hoje nós temos um tema, o tema da live de hoje é a relevância da igreja no mundo, né, em meio à pandemia. Porque muita gente tem se questionado, e agora? A igreja não está se reunindo. Qual é a relevância que tem a igreja? Alguns que fazem da igreja um mercado religioso também estão desesperados, dizendo que se não tem mais reunião, a igreja acabou. E agora? E qual que é? Existe relevância da igreja do Senhor Jesus nesse contexto em que nós estamos vivendo? Essa igreja continua sendo relevante? Esta é a pergunta que nós tentaremos responder na manhã deste sábado. Temos a alegria de ter conosco o pastor Josvan Guimarães, que é quem tem feito essas lives comigo todos os sábados, que é pastor da Igreja Batista Nacional em Mataraca, um dos paraísos da Paraíba, lá no litoral norte da Paraíba. É o primeiro vice-presidente da Ormiban e também atualmente responde pela Ormiban em Pernambuco, a Ordem de Pastores. Temos o meu querido amigo, pastor Jonas Neves, pastor da Igreja Batista do Povo, em São Paulo, é um conferencista conhecido de todos nós no meio batista nacional e em outros contextos, e também um dos fundadores da Aliança Batista Missionária da Amazônia, ALBAMA, né, que resultou na fundação de novas convenções em toda aquela região norte do nosso Brasil. Temos a alegria de ter conosco também meu querido amigo Marcos Prudêncio, que é pastor da Igreja Batista em Vilas do Atlântico, lá em Lauro de Freitas, pertinho ali de Salvador, Bahia. É uma alegria muito grande tê-lo conosco. O Marcos hoje também está atuando junto à CEPAL como diretor executivo da CEPAL. A CEPAL é uma organização cristã que há muitos anos, né, há muitos e muitos anos, vem trabalhando na formação de líderes, na capacitação de líderes em todo esse país e em outros contextos também. E tem influenciado a igreja brasileira com seus congressos, com seus eventos, seus trabalhos extraordinários feitos ao longo das últimas décadas. Muito obrigado, Marcos. E também temos a alegria de ter conosco o nosso querido pastor Roberto Silvado, que é pastor da Igreja Batista do Bacaxeria, em Curitiba, Paraná. É vice-presidente da Aliança Batista Mundial, é um dos vice-presidentes, né, que atua aqui na região. E também ex-presidente da Convenção Batista Brasileira, já por 2 mandatos aí. É uma alegria tê-lo conosco, é um querido amigo que a gente também tem estado junto em alguns contextos e nos alegramos por tê-los aqui conosco. Então, sejam bem-vindos à nossa live. E eu gostaria de começar essa conversa de hoje, não é, com uma leitura bíblica, não é? E essa leitura bíblica tem a ver com aquilo que Jesus disse que seria a sua igreja. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, Jesus, nas bandas de Cesareia de Filipe, o lugar que era onde havia um templo ao deus Pan, que para muitos judeus era considerada a porta do inferno, Jesus faz uma declaração impressionante. Ele disse que ele iria edificar a sua igreja. Mateus, capítulo 16, versículo 16, a partir do versículo 13, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai quem está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já se passaram quase 2000 anos depois destas palavras de Jesus, e no século 21, a igreja se deparou com uma realidade talvez nunca percebida da forma como nós estamos vivenciando hoje, no contexto principalmente do Ocidente. E aí? Essa igreja de Jesus continua relevante? São questões que nós queremos trabalhar. Antes, eu gostaria aqui de registrar
a presença de vários pastores que já estão conosco, nos acompanhando, de diversos lugares do Brasil e de fora do Brasil, dos Estados Unidos, gente em quase todos os estados do Brasil que tem nos acompanhado, e é uma alegria receber vocês. E vocês podem também nos mandar perguntas por meio do nosso canal aqui do YouTube. Eu quero começar aqui com o pastor Roberto. Pastor Roberto, que é uma pessoa que Deus tem usado bastante na área de liderança, capacitação, discipulado e em tantas outras áreas. Roberto, a igreja é relevante ainda? Sem dúvida. Sem ela, o mundo seria muito mais difícil do que ele já é. É a presença da igreja que faz a diferença nesse mundo onde nós estamos. A igreja, ela encarna a presença do Espírito Santo. O mover de Deus na face da terra se torna palpável. O mover do Espírito Santo de Deus se torna visível através da presença da igreja. Amém. Ô Marcos, me diga uma coisa, como é que a gente pode conceituar a igreja à luz da Bíblia? A gente olhando para esse conceito bíblico de igreja, o que a gente pode dizer que é igreja? A ideia mais relevante que eu acho, eu considero, é que a igreja ela é uma forma de comunicação de quem Deus é e do que Deus está querendo na Terra. Deus quer relacionamento. E a igreja é a forma viva, direta, de promover esse relacionamento. Então, a igreja tem um papel de sair, de estar com e de promover esses encontros. As pessoas precisam encontrar Deus. E a igreja trabalha para isso, para promover esses encontros com Deus. Então, o papel da igreja é fundamental. Ô Jonas, mas o fato da igreja não estar mais, pelo menos nesse período aí, quase 2 meses, sem se reunir no templo, não compromete esse papel que a igreja tem? Não. Eu creio que estamos muito acostumados, ou mal acostumados, com a confusão de igreja e templo. Ok. É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Já disse um grande filósofo, né? É verdade. A igreja é viva independentemente das possibilidades naturais de encontros, etc. Maravilha. Marcos, eu não sei o que está acontecendo, mas a sua tela está apagando, acendendo e apagando, acendendo e apagando. Não sei se tem alguma... Está com algum probleminha aqui? Talvez eu mude para o celular para ficar melhor. Tá ok. Se você quiser tentar reconectar, a gente vai conversando e você vai tentando aí, tá bom? Tá bom. Ok. Bom, bem, essa confusão natural que existe nas pessoas, né, quando olham, elas veem o tempo e dizem assim, estou vendo uma igreja, né? Termina, de fato, desencadeando essa confusão mental em que as pessoas dizem a igreja está com as portas fechadas. Essa foi uma das grandes discussões que a gente viu recentemente, inclusive na internet, gente fazendo movimento, gente fazendo abaixo-assinado, gente pressionando o presidente, pressionando o governador, pressionando o prefeito, dizendo a igreja não pode ficar com as portas fechadas. Como é que a gente entende uma discussão dessa? Se a gente olha para a igreja, como o Marcos colocou, que a igreja é esse instrumento de Deus que quer fazer com que o mundo, para que o mundo conheça esse Deus, conheça a sua vontade, conheça a sua grandeza, saiba quem Deus é. A igreja é esse corpo que faz o mundo perceber Deus. E ela é relevante. Como é que a gente pode entender por que essas pessoas estão desencadeando essa confusão tão grande, Roberto? Como é que a gente consegue enxergar isso? Eu acho que a gente tem que começar fazendo uma meia-culpa, nós pastores. Quem de nós já não inaugurou templo, prédio, usando textos do Velho Testamento da inauguração do Templo de Salomão? É verdade. E toda vez que nós usamos textos do Velho Testamento, nós fazemos uma aplicação desse texto do Velho Testamento no Novo Testamento, sem passar pela cruz, nós ensinamos às pessoas conceitos que não são neotestamentários. E hoje nós temos muitos cristãos, discípulos de Jesus, que eles são templários, eles são templistas, eles são presos ao local.
Deus, de uma maneira muito, muito graciosa, Ele está nos dando uma oportunidade de nós nos libertarmos dos nossos prédios. Uhum. Que E temos desafio, hein? uma experiência parecida da igreja perseguida. Ao redor do mundo, milhões de cristãos não têm templo. E eles são felizes. Uhum. E eles vivem a plenitude da fé cristã sem ter um lugar onde eles se reúnem para cultuar a Deus. E eles evangelizam, eles fazem discípulos, eles cumprem a grande comissão, eles são sal da terra e luz do mundo. E eles não têm prédio de educação religiosa, eles não têm gabinete pastoral, eles não têm secretaria de igreja, não têm zelador de igreja, eles não têm CNPJ. E eu creio que nós estamos vivendo um momento em que nós podemos aproveitar para voltar à essência do que é essa igreja. Então, você, olhando desse ponto de vista, vê que essa pandemia, de alguma forma, está dando para a igreja uma oportunidade de voltar às origens? Eu acredito muito em Romanos 8:28. Romanos 8:28 é o versículo mais citado e menos entendido da Bíblia. Eu gosto muito da maneira como a nova versão, a NVI, traduziu Romanos 8:28. Não é que todas as coisas cooperam para o bem. A NVI, ela foi muito feliz na tradução dela. Ela colocou: Deus age em todas as coisas para o bem. Amém. Uhum. E eu acredito que Deus está querendo agir no meio da pandemia para o bem da sua igreja. Uhum. E para nos ensinar. Agora, se nós vamos aprender ou não, nosso livre-arbítrio entra em jogo. Ô, pastor Josivan, você que está aí na Paraíba, como é que o paraibano encara essa questão do templo e da igreja? Como é que o nordestino olha para isso? Amém. Eu sou congruente com aquilo que o pastor Roberto Silvado falou agora. Eu apoio exatamente as palavras dele, eu acho da mesma forma. E enquanto ele estava falando, eu me senti alegre, feliz com isso, porque eu tenho a mesma perspectiva. A questão aqui, a gente vê que copo meio cheio para alguns, copo meio vazio para outros. Então, há uma divergência aqui, não há uma unanimidade. Alguns acreditam dentro dessa perspectiva que o pastor Roberto Silvado colocou, de que, de certa forma, vai colaborar para que se identifique, antes de tudo, o que é o verdadeiro cristianismo. Porque eu acredito que quem mais sofre com o fechamento das igrejas são as igrejas que fazem aquele marketing de templo. Mas as igrejas que primam pela koinonia, pela comunhão do Espírito, com o verdadeiro sentido de igreja, essas igrejas não estão sofrendo tanto. Então, há pastores que nós comunicamos com ele e eles estão sofrendo muito como se o mundo fosse acabar, porque não estão mais conseguindo se reunir nos templos. O que é que vou fazer agora? Como é que eu faço para receber os dízimos, as ofertas, aquela velha história de sempre. Enquanto que outros estão encarando de forma normal, de forma natural, e estão, de certa forma, se reinventando. Eu creio que a palavra agora, a palavra certa seria se reinventar. É buscar, antes de tudo, vivenciar o verdadeiro cristianismo, voltarmos às origens, nos aplicarmos aquilo que a Bíblia fala. Simplicidade, humildade, e procurarmos mecanismos para que a instituição igreja continue sendo relevante nesses momentos de pandemia. Ô, Jonas, você que passou numa igreja que está na maior metrópole do país e uma das maiores do mundo, uma igreja que você tem que fazer vários cultos ao domingo para poder integrar todo mundo, como é que você está se virando nesse meio, nesse contexto agora? Conta aí para gente. Eu acho que nós nunca vivemos um tempo tão bom. Verdade. Eu nunca vi meu povo trabalhar tanto como está trabalhando agora. Eu acho que essa é uma experiência, eu creio que é até comum entre nós aqui. Eu nunca vi o pessoal se envolver com tanta ação social, tanta distribuição de cesta, tantos médicos e psicólogos de plantão gratuito.
gratuitamente para atender o povo, tantas células se reunindo e a gente recebendo notícias e mais notícias boas. A Bíblia diz do tempo de abraçar e do tempo de deixar de abraçar, né? Uhum. Nós estamos no tempo de deixar de abraçar para aumentar a saudade. Mas tá... Acho que Deus é bom nesse sentido, aumenta essa sensação assim, puxa, não vejo a hora. Eu confesso que já preguei, a gente tem tido os cultos, como vocês também, lá no templo vazio e pregando, eu já chorei algumas vezes diante da câmera pela ausência dos meus irmãos, mas os resultados em termos de unidade da igreja, de evangelismo, de ação social, que a igreja, às vezes, ela entrega isso para os seus ministérios de ação social, né? A gente tem as ONGs aí que vão trabalhando e hoje, para mim, em nada diminuiu a vida da igreja, nem a comunhão, aumentou o trabalho, a vida financeira da igreja também não teve até agora, graças a Deus, alteração nenhuma. Eu estou feliz, estou trabalhando mais do que antes. Né? É verdade. Você Dá traz uma tudo para casa. trabalheira negócio. As equipes pastorais bem, graças a Deus. Então, para nós aqui, a gente quer voltar, mas não tem queixa no sentido. Ô Marco, você que está numa organização que se preocupa bastante com líderes, né, com a formação de liderança, com a capacitação de liderança, como é que a CEPAL tem olhado, você como diretor executivo na CEPAL, tem percebido a nossa liderança estava preparada para enfrentar um desafio desse? Olha, a verdade é que ficou todo mundo assustado. E a ideia é de que o pessoal não estava preparado para isso. A sensação é de que foi susto mesmo, foi pego de surpresa para uma situação que trouxe uma discussão forte, inclusive a forma de fazer igreja, a forma de treinar líderes. E os líderes estão treinados, e esse treinamento trouxe benefício para essa situação. Então, nós estamos também revisando a nossa didática, o nosso material de treinamento. Tudo isso está sendo avaliado. Mas a verdade é que isso está sendo bom. Muita gente estava relutando em entrar para o meio digital. A igreja digital é um desafio para muita gente e muita gente estava evitando, estava tentando não entrar e discutindo por quê, para quê, não precisamos. Então, agora isso está resolvido. Todo mundo hoje está consciente. Somos igreja digital e quando voltarmos às reuniões presenciais, a igreja digital vai ter que continuar funcionando. Eu estava lendo um relatório de um missionário nosso, até nordestino, que está na Romênia. A Romênia é um país bem fechado por causa da sua língua, que é única, e ele tem uma igreja lá de 50 pessoas. Quando começaram as reuniões digitais, online, a igreja tem sido assistida por milhares de pessoas da Romênia, inclusive fora da Romênia. Ele disse que nunca teve uma igreja tão grande como está tendo agora. Imagine se ele quer voltar. Ou seja, de alguma forma parece, Roberto, que Deus pegou a nossa estrutura, jogou no liquidificador e falou assim, se virem, acabou. A igreja, nos últimos anos, a gente percebeu o seguinte, né? Durante 2 semanas passadas, tivemos uma discussão aqui sobre a questão do mercado religioso, né? E muitas igrejas optaram por eventos, programas. Era um verdadeiro mercado, porque eu tenho uma igreja aqui muito grande em termos de número de pessoas, mas que toda semana tem um evento, tinha um show, tinha uma banda, tinha um pregador, tinha isso, tinha aquilo outro. De repente, tudo foi para o espaço. Não é? E Deus agora? É bom. Deus é bom, né? Agora, a pergunta que eu queria fazer é a seguinte, Roberto. Eu sei que nem todo mundo que entrou nessa questão desse tipo de mercado era gente que era mercenário. Às vezes entra vendo que é o caminho que está sendo usado para poder agregar pessoas. Mas agora, será que isso é uma oportunidade que Deus está dando dessas igrejas também reencontrarem o trilho? Eu acho que a oportunidade Deus nos dá o tempo todo, para todos nós. A oportunidade para nós avaliarmos e reavaliarmos. Eu tenho Filipenses 1:6 como versículo
a base para a minha vida, né? Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós é de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu acredito que Deus nunca desiste de mim. Então, Ele está Amém. sempre me dando uma nova oportunidade, uma chance de eu me reavaliar e de eu recomeçar. Então, eu acho que a oportunidade para que essas igrejas que se transformaram em casas de show, de espetáculo da fé, o desejo do coração de Deus é que eles se reavaliem. E eles vão ter que fazer isso. Infelizmente, eu estou vendo algumas que eles simplesmente digitalizaram completamente a programação deles. Eles não reavaliaram. Então, eles continuam fazendo lives e fazendo shows e recebendo cantores e recebendo eles, porque é um valor que eles têm. E o que acontece nessa questão é um princípio de crescimento de igreja, né? Quando você cai nessa armadilha de você ser uma igreja de programas, você sempre tem que ter um programa mais interessante na semana seguinte. Você sempre tem que ter um pregador mais empolgante, um cantor mais interessante, mais bonito, mais atraente, mais carismático. E você atrai pessoas que estão atrás desse entretenimento religioso, vamos dizer assim. E você cresce, porque isso satisfaz algo da natureza humana. A questão é que você não faz discípulos. E esse é o grande desafio, não é? Isso, é um inchaço religioso, não é formação de discípulos. Você não está cumprindo o grande mandamento. Você está formando uma instituição religiosa que tem pessoas bem intencionadas, pessoas com bons propósitos, pessoas que falam coisas bonitas, coisas relevantes, pertinentes até. Entende? Eu não questiono a intenção do coração dessas pessoas necessariamente, mas o que eu questiono é se elas de fato estão formando discípulos que vão formar discípulos, que vão formar discípulos, que vão formar discípulos. Se, segundo Timóteo, vai acontecer naquela igreja. Esse é o meu questionamento. E nós, como líderes, nós temos que sempre estar fazendo esse questionamento. Você tem feito parte daquele movimento da Aliança Evangélica Mundial, não é? A década de fazer discípulos? Você tem estado envolvido estamos muito envolvidos. Vamos ter uma consulta semana que vem com os maiores líderes de igrejas, as maiores igrejas, líderes de movimentos que estão trabalhando com discípulos, tentando criar uma sinergia no Brasil para essa década de fazer discípulos, né? E que eu creio que eu vejo, pelo menos, e aí talvez alguns não concordem comigo, nós somos muito abençoados no Brasil com um crescimento numérico significativo nas últimas décadas, né? Mas a minha avaliação é que o nosso crescimento numérico é parecido com aquela situação em que você pega um balde d'água e joga na sua garagem, aquele piso de cerâmica da sua garagem, e aquele balde d'água se espalha. Você molhou a garagem inteira com aquela água, mas com que profundidade? Você tem uma lâmina d'água por toda a garagem. Nós temos uma lâmina de cristianismo muito rasa, espalhada pelo Brasil, 30% da população brasileira. Mas nosso cristianismo, a fé evangélica no Brasil, é muito rasa. É por isso que nós vemos esses disparates que a gente encontra por aí. Nós precisamos que essa expressão discipular se torne parte da experiência evangélica no Brasil, porque senão na próxima geração nós perderemos o que nós conquistamos agora. Uau, Roberto, isso que você coloca aí leva a gente a pensar, por exemplo, na igreja da China, né? Que é uma igreja numericamente, pelo que se sabe, maior, talvez seja a maior igreja cristã hoje no mundo, num contexto onde a igreja não tem autorização para fazer nada daquilo que nós fazemos aqui, e é uma igreja, eu nunca tive a oportunidade de ir à realidade, mas conversando com pessoas que já estiveram lá, eles ficam impactados com o nível de compromisso que existe naqueles cristãos em relação à fé em Cristo. Ô, Jonas, como é que você vê essa questão que o Roberto colocou? Essa lâmina de cristianismo, assim, permeando a sociedade por cima, né? Mas como de uma forma assim, muito, muito rasa. Como é que você avalia isso?
Eu queria fazer aqui, se me permite, o meia-culpa. Eu acho que o grande problema está em nós, os pastores. O grande problema, talvez, não sei se na nossa formação, a maneira como nós fomos levados a pensar. Quando digo nós, os pastores, estou colocando aqui esses, mas no ministério pastoral, essa febre pelo crescimento da igreja, essa febre pela construção de muitos prédios e ter que ter muita gente para muita contribuição, essa febre para mandar missionários sem formação adequada, alunos que não são bem preparados para os nossos seminários, a falta de dedicação aos fundamentos da nossa fé cristã, né? Porque às vezes o povo não gosta mesmo de estudar. Então, eu creio que temos que começar a pensar também nas nossas casas de profetas, Sim. nos seminários onde as nossas ovelhas vão. Talvez escolhermos melhor os alunos, mandar gente melhor preparada para lá, né? Para evitarmos a ideia de fazermos os nossos seminários uma casa de recuperação, né? Que, na verdade, eu acho que tem sido muito isso, né? O mais bonitinho, o que fala mais, o que toca melhor, o que atrai mais gente, vai mandando para o seminário. E o seminário não tem tempo, sobretudo numa época como a nossa, em que a maioria dos seminários já não são mais internatos. Eu não sei quantos de vocês, mas eu ralei muito internato, né? Tive que... A vida foi, né? Foi dura, né? Foi dura, porque você pega um seminário com gente do Brasil inteiro, os temperamentos mais diversos, as culturas mais diversas e tal, e você depender do milagre. Hoje ninguém quer depender do milagre para os seminários, que Deus o mantenha. Percebe? Isso tudo vai refletir, eu acho, na igreja depois. Aquela coisa de... A espiritualidade da igreja, a gente é uma igreja com muito volume, a gente é uma igreja que canta muito bonito, a gente é uma igreja que tem pregações excelentes, mas a gente parece que está num nível, acho que talvez esse ponto que o Roberto colocou, dessa lâmina de cristianismo, seja justamente essa falta de espiritualidade na igreja. É uma igreja do movimento, mas talvez não seja uma igreja profundamente espiritual. Como é que você vê isso, Marcos? Talvez seja uma igreja muito técnica, né, pastorinhos? Sim, possivelmente. Técnica, uma igreja que é muito científica, que estuda, mas que provavelmente precisa voltar para os fundamentos da oração, simplicidade, comunidade, né? Porque ser técnico você aprendeu no seminário, muito bem. É verdade. Como é que você vê isso, Marcos? Você que trabalha com liderança, vê essa questão da espiritualidade na liderança da igreja, dos pastores? A pressão que a gente tem sofrido esses anos de pós-modernidade tem prejudicado também. Eu tenho que citar isso. Essa carência, essa necessidade de consumir que a sociedade desenvolveu nesses últimos anos, traz uma pressão também muito grande que os pastores, os líderes são obrigados a produzir coisas para as pessoas consumirem. Eu estou falando de uma forma pejorativa, mas essa palavra, de certa maneira, ela alimenta essa ideia de que as pessoas querem mais coisas. Quando a gente vê um monte de gente querendo muita coisa, a gente pensa em suprir. Por isso que começou a pluralizar muito, começamos a pulverizar por várias áreas que a igreja nem mexia antes, a igreja começou a interagir com muitas coisas. Acaba, com certeza, a gente se perdendo e perdendo a noção das prioridades, o que realmente faz diferença e que a igreja precisa fazer que ninguém faz. E a gente tem que pensar sempre assim, né? Que ninguém quer fazer. O que a igreja, o que só a igreja pode fazer. Isso muda totalmente quando a gente pensa assim. Ou seja, a igreja tem que ser o diferencial no mundo, não é? E não, talvez, eu acho que a chamada teologia coaching, que a gente tem ouvido muito falar hoje, né? Uma ideia que vem que você tem que pegar os padrões de empresa e trazer para a igreja e transformar a igreja numa grande empresa. Lógico que a gente tem que primar por uma boa gestão, uma administração transparente, eficiente, etc. e tal. Mas a essência da igreja não é empresarial. O que aconteceu é que, nas últimas décadas, o pastor se transformou num grande executivo, um executivo da fé. E essa era a cobrança que ele recebia da liderança da igreja e dos membros da igreja.
Há estudiosos que têm feito pesquisa, eles estão apontando uma mudança significativa com a chegada dos milênios na vida adulta. E essa geração de jovens adultos, agora com 30 e poucos anos, chegando aos 40, eles não estão procurando um pastor que tenha perfil de executivo. Eles estão procurando um pastor com esses fundamentos que nós falamos da espiritualidade. A expectativa deles é essa. É interessante. Então, ou seja, mudança do paradigma, né? Está mudando o paradigma. Da mesma forma como aconteceu há uns 20 anos atrás, pastores formados que tinham um paradigma diferente e que não se viam como executivos, que não faziam planejamento estratégico, que não gostavam de pensar em gestão e que se sentiam um peixe fora d'água com a cobrança da liderança da igreja e dos membros da igreja de que se ele queria ser pastor da igreja ele tinha que fazer isso, nós vamos começar a ver nos próximos anos muitos pastores querendo fazer planejamento estratégico, querendo discutir gestão, e a liderança da igreja dizendo: pastor, nós não queremos discutir isso não, pastor. Nós queremos fazer jejum. Nós queremos falar sobre retiro de oração, pastor. Nós queremos memorizar versículos bíblicos. Nós queremos falar sobre espiritualidade, pastor. É uma mudança, talvez, eu acho que de alguma forma essa pandemia vai contribuir com isso, porque aqueles cristãos que estavam, os templários aí, acostumados à ideia de tudo ter que você ir receber no templo, de repente você vai ter que começar a buscar isso no seu próprio contexto, né? Você não vai ter um guru da fé ali o tempo todo, né? E isso desafia você a ser um cristão com uma perspectiva muito mais espiritual do que qualquer outra coisa. Eu queria lembrar aqui, temos várias pessoas que estão aqui conosco, como eu disse, gente do país inteiro. Tem um pastor aqui, pastor Navarro, mandando um abraço para você, Marco. Humphrey Navarro, né? Foi sua ovelha? Eu acho que o nome dele é isso mesmo. Humphrey. Está mandando um abraço para você aqui. Um abração, Humphrey. Temos aqui também alguém perguntando o seguinte: se as igrejas que já fizeram, que viviam uma visão de discipulado, estão sofrendo menos impacto nesse momento do que as igrejas que não discipulam. Igrejas que têm pequenos grupos e que têm grupos discipulares estão sofrendo muito menos, porque ela tem relacionamentos e ela tem vida sem ser o grande culto com a palavra do ungido. Não existe uma dependência do pastor. Essas igrejas têm uma saúde bíblica. Ou seja, os pastores, de alguma forma, têm que ser esses instrumentos de Deus para criar digamos assim, pessoas saudáveis, adultas na fé, capazes de caminhar sem ter que estar... Tudo eu tenho que ligar para o pastor, eu tenho que pedir que o pastor ponha a mão na minha cabeça. Eu não quero falar muito, mas eu sou falador, gente. Se vocês me deixarem, eu vou falar demais. Stanley Jones tem um livro, Jesus é o Senhor. Eu gosto muito dos livros do Stanley Jones. São livros velhos. Sim, eu já estou com 65 anos. No livro Jesus é o Senhor, ele usa uma ilustração que eu amo. Eu uso isso no seminário dando aula. Ele diz que o nosso equívoco hoje em dia é que a igreja, comparando com um time de futebol, a igreja está na arquibancada, assistindo os pastores no campo, correndo, chutando, e quando os pastores fazem o gol, levam alguém a Cristo, todo mundo pula na arquibancada dizendo: meu pastor é o cara, esse é bom, o meu pastor joga muito bem. E ele diz, isso é um equívoco, uma compreensão errada do cristianismo. Quem tem que estar na arquibancada é a sociedade que não conhece a Deus, vendo a igreja de Cristo jogando no campo, fazendo milagres, levando pessoas a conhecer Jesus, compartilhando a fé, jogando a vida cristã. Ou seja, a igreja precisa atuar. E o pastor está no banco do técnico. É ele que capacita a igreja. Isso é Efésios 4 na veia. Ô, Jonas,
você que é de uma geração aí também mais... você que está no início, no caso do contexto das igrejas renovadas, você está bem no início aí, não é? Você pega aí o comecinho aí dos movimentos de renovação. Só não fala a minha idade, por favor. Não, você já deve ter uns 45 a 50. Eu sou mais velho do que esse lado, então... Como é que você, olhando para aquela geração mais antiga de pastores, olhando para aquela geração, como é que eles enxergavam o ministério e como é que essa geração, você que conviveu muito com Enéas Tonini, com Rosivaldo Araújo, com René Feitosa, e teve tantos contatos assim, significativos com pessoas que foram relevantes no contexto da igreja brasileira, como é que você analisa a perspectiva que eles tinham do que é ser ministério, fazer ministério, estar na igreja, com o que nós estamos vivendo hoje? Se eles estivessem vivos hoje, eles teriam morrido ontem. Hoje íamos fazer o enterro deles. Porque não tem nada a ver a ideia de pastorado. Acho que o pastor Silvado vai concordar comigo nesse sentido. Que não tem nada hoje a ideia de pastorado com a ideia daquela época. Eu me lembro quando eu era aluno do seminário ainda, o pastor René Feitosa fez uma palestra na nossa ordem de pastores em Minas, no Horizonte, e ele falou sobre o ministério colegiado. Ele precisou sair rápido, porque quase que o degolaram, porque essa história tinha o pastor e o co-pastor só, ou às vezes dois ou três pastores, conforme o tamanho da igreja, mas era uma outra visão. E hoje, quando nós olhamos as igrejas que de fato estão conseguindo dar conta do recado, são aquelas em que o pastor, que nós chamamos de o titular, o sênior ou qualquer coisa do gênero, consegue dividir com outros colegas a mesa, a despensa, né? a festa, é outra visão. Então, na verdade, as igrejas que hoje estão bem, eu acho que como igreja, dentro dessa visão que nós temos de igreja, são aquelas cujos líderes compartilham essa visão do discipulado, a visão dos pequenos grupos, que não passava pela cabeça daquela turma. Tanto que a vinda da Argentina com aquelas ideias todas criou uma convulsão, respeitando essas diferenças, mas uma convulsão violenta no país. O nosso seminário perdeu quase a metade dos alunos na ocasião, porque veio com um extremo, uma ideia extrema de um discipulado. Né? E hoje eu acho que já depois de tudo depurado e essa visão tranquila, bíblica, ela não passava pela cabeça daquela nossa turma. Quando eu vim para cá, o pastor Enéas dizia sempre assim, quando estabeleci os pequenos grupos em Belo Horizonte, isso foi em 1985, por aí, eu vim logo aqui conversar com o pastor Enéas, porque, afinal de contas, era o Papa. Né? Então, a gente queria... eu não queria me lançar numa igreja como aquela que eu estava para um trabalho que não tinha nada a ver com o nosso, tendo visto as questões da Argentina naquela ocasião, que era seminarista, eu não queria lançar sem conversar com alguém, que na ocasião era o presidente da convenção, cargo que você já ocupou e sabe o valor que tem, naquela ocasião era ainda conflitante, e ele disse, isso aqui é o que eu gostaria, né? Os pequenos grupos, é o que eu gostaria de ter. Estamos falando de 86, 87, né? Sim, Isso é o que eu gostaria de ter na minha igreja. Eu falei, então implanta, pastor. Eu falei, mas não está na minha cabeça, não entra mais isso, não. Quer dizer... Ô, Jonas, aproveitar que o pastor Darcy Guilherme dos Reis está mandando um abraço para você, está conectado também aqui, lá em Brasília. Queridíssimo pastor Darcy, um grande abraço. Ele é pioneiro, ele foi o primeiro. Vou chamá-lo qualquer dia, para a gente bater um papo aqui também, numa dessas áreas, contar um pouco das histórias aqui do Darcy. Grande beijo para aquele querido. Queridão mesmo. Marcos, quando a gente olha para essa questão, agora voltando para esse contexto da pandemia especificamente, pensando um pouquinho mais no problema que nós estamos vivendo. Quando a gente olha a história da igreja, no ano 165, ocorreu uma pandemia, já no contexto em que a igreja estava atuando. Essa pandemia, que ficou conhecida como a peste antonina, porque foi na época em que quem governava, quem era o imperador, era Marco Aurélio, e que era um dos descendentes lá, da linhagem dos antoninos, essa peste que matou muita gente. Quem fez uma diferença enorme naquela sociedade foram os cristãos. Porque a sociedade comum abandonava os seus enfermos, a sociedade comum jogava-os para morrer nas estradas,
abandonava todo mundo. Os cristãos puseram as vidas em risco. Logo depois, mais ou menos um século depois, veio uma outra peste, uma peste que ficou conhecida como a peste do terceiro século, que matou aproximadamente 1/4 da população naquele momento. E essa peste também foi marcada por isso. As pessoas não conseguiam lidar com os seus enfermos e os abandonavam. E os cristãos entram em ação e fazem uma diferença. A chamada peste negra, século XV, a gente tem alguns historiadores fazem uma crítica dizendo que, de certa forma, os cristãos foram um pouco que culpados por conta da peste negra. E alguns historiadores fazem essa menção dizendo o seguinte: o cristianismo tinha como um valor lutar contra a vaidade e, de certa forma, cuidar-se, tomar banho, higienizar-se, era uma característica da vaidade. E os cristãos, muitas vezes, diziam que a pessoa, para se aproximar de Deus, era melhor estar muito menos limpo, menos fisicamente arrumado, do que se comprometer em cair numa situação de pecado, de vaidade. E um outro detalhe interessante é que, nessa época da peste negra, os judeus foram culpados. E muitos cristãos diziam, inclusive, que a culpa era dos judeus porque tinham rejeitado a Cristo e a peste negra tinha vindo. A pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: será que a história vai descrever a ação da igreja nesse momento do coronavírus? Como é que você acha que a gente pode ajudar a escrever esse capítulo? Eu achei maravilhosa essa postura de pensar os historiadores no futuro falando de nós, como nós reagimos nessa época. Eu fiquei realmente pensando sobre isso. Agora é hora da gente usar todas as ferramentas e todas as competências que o cristianismo fortalece no nosso coração. Essa cultura do cuidado das pessoas, essa atitude de agir com misericórdia, né, e realmente deixar o coração transbordar de compaixão. A gente precisa parar, né, de usar o cérebro nessa hora, né, e usar o coração. O que o coração de um cristão diz no momento desse? Nós pensarmos nos profissionais de saúde, a gente sabe que a maioria dos profissionais no Brasil, na área de saúde, são cristãos, porque os cristãos estão mais inclinados a servir. O trabalho no hospital é muito difícil. E muitos cristãos se prontificam a fazer por vocação mesmo espiritual, porque isso está no coração do cristão. Agora, vale a pena a gente sondar hoje, começando de nós, os pastores, o que é compaixão, né? Está falando no nosso coração sobre as nossas atitudes. O que os nossos vizinhos estão vendo, lendo na nossa postura hoje, já que nós estamos em casa, né, em família? Qual é a mensagem que nós estamos passando? Tudo isso eu acho que pesa para a gente mudar o comportamento e tomar algumas atitudes. Por exemplo, o pastor Jonas falou, tem profissionais da igreja que estão colocando suas competências à disposição nessa hora. Isso é compaixão, né? E a gente precisa fazer um diagnóstico da situação à nossa volta, isso aí tem a ver com cada cidade, cada estado, para ver como a igreja pode ser relevante e servir realmente no momento desse e marcar a história. Como é que você vê essa perspectiva, Roberto, que a gente pode ajudar a escrever essa história? Quando alguém olhar lá na frente, daqui a 50 anos, dizer, olha, a igreja, mas quando teve o coronavírus, a igreja cristã, o que você diria aí? Eu vejo isso com duas dimensões, a dimensão passiva e ativa. Eu acho que, por exemplo, quando nós decidimos abraçar a quarentena e as nossas igrejas fecham e elas acolhem a orientação das autoridades, isso é uma forma passiva de nós simplesmente acolhermos e aceitarmos e nos reservarmos, e nós pararmos com nossas atividades para dizer nós estamos concordando, o que é bom. É uma maneira positiva de nós ficarmos na história, e a história vai dizer as igrejas, elas fecharam, elas não funcionaram durante tantos meses como uma forma de dar apoio.
Sim. Mas eu acho que nós precisamos mais do que isso. Como o Marcos falou e o Jonas, eu acho que a sociedade precisa ver mais do que nós, de uma forma passiva, contribuindo, nós deixando de fazer alguma coisa. A sociedade precisa ver que nós também fizemos alguma coisa de uma forma ativa a favor do combate a toda essa dificuldade que a pandemia trouxe, né? E queira Deus que esse movimento nosso seja positivo e não negativo. Eu soube ontem de uma igreja, esse nosso país lindo, em que a cidade, as igrejas estão fechadas por orientação das autoridades, e a pastora, o marido e mais 2 pessoas da igreja internados com coronavírus, e mais 10 membros com suspeita, e a pastora e os líderes negando de dar o nome das demais pessoas que estavam presentes no culto. É terrível, né? A gente viu isso. Agora você isso imagina como a sociedade está lendo essa situação. Todas as pessoas que estavam... Né? Aquele culto que não era permitido. Sim. As pessoas que estavam naquele culto são vetores. Se não estiverem contaminados, podem ser vetores que levaram o vírus e transmitiram para outras pessoas. As autoridades estão tentando mapear a possibilidade de espalhar a doença. E essas pessoas simplesmente se negam. Pastor Bento, diga, pastor Josivan. Completando a palavra do pastor Roberto, eu encontrei aqui pastores e igrejas que argumentaram abrir as suas igrejas com o seguinte texto: importa obedecer a Deus que aos homens. Aí vocês imaginam a gravidade da situação. Ô Jonas, uma coisa que a gente tem visto é uma politização da pandemia, né? Todo mundo, há um grupo que vai numa linha que interpreta a pandemia do coronavírus como uma questão política. Isso aconteceu nos Estados Unidos, tem acontecido aqui no Brasil, pelo menos assim que eu tomei conhecimento, que eu acompanhei com mais proximidade, foi a situação dos Estados Unidos e a situação do Brasil, em que os próprios políticos assumiram essas posturas. Essa postura passou também, de um lado havia um grupo dizendo que a pandemia era somente uma questão de um movimento, por exemplo, político contra o governo A, B ou C. Nos Estados Unidos, inclusive, teve um caso de um pastor de uma igreja muito conhecida, uma grande igreja nos Estados Unidos, em que o pastor entrou numa linha de frente para dizer que tudo isso não passava de uma ação contra o governo do presidente Trump. E esse pastor foi acometido pelo coronavírus e morreu, inclusive, acometido pelo coronavírus. No Brasil não foi diferente. Há também posturas nesse sentido de um grupo que diz, não, é porque isso é contra o presidente, é não sei o quê, isso, aquilo, aquilo outro. Eu não quero entrar nesse mérito, até porque não é o nosso propósito aqui. Mas a pergunta que eu vejo é a seguinte: a igreja, na hora que ela entra nesse discurso, ela não fica, digamos assim, embaraçada, perdida, em vez de partir para cumprir a sua missão, de fazer diferença e ajudar a escrever um novo capítulo na história. Se a igreja entra nesse discurso, ela não se perde pelo caminho? O que você acha? Eu acho que ela já está perdida por entrar. Se ela entrar, eu sou visceralmente contra qualquer envolvimento da igreja, instituição, em política. Eu tenho muitos amigos políticos, vocês também têm, crentes e não crentes, a gente conversa com eles, a gente os recebe no gabinete, vai tomar café com eles no gabinete, mas a igreja não tem nada a ver com isso. Quando a igreja se pronuncia, a meu ver, ela tomou partido. E o papel da igreja é outro. A minha postura é que a igreja ela trabalha com os que estão andando bem e com os que estão andando muito mal. Ela tem não importa a ideologia política, a igreja tem que amar pessoas. A igreja tem a ideologia do reino. Do reino. Né? Se o sujeito é de extrema esquerda ou de extrema direita, isso não faz diferença. A igreja tem que amar. São Paulo é um lugar onde você tem gente, tem bicho de toda espécie, né? Uma arca de Noé
Daquela... A igreja faz política, mas política partidária, né? Faz política no bom sentido do termo, né? No bom sim, sentido do termo. O termo filosófico da política, Isso. de fazer ações que possam transformar a vida das pessoas. Isso. Nesse sentido, a igreja tem que ser política, claro. Sem assumir Tem que partido. ser. Sim, mas quando a igreja Exatamente. se envolve A gente trabalha em com certas bandeiras, por exemplo, esse dia passou uma reportagem e tinha pessoas, e algumas, inclusive, né, sem máscara, aí dizendo não, e não sei o quê, papapá. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que esse pessoal tem noção do que está fazendo? Isso é desqualificar a igreja, desfigurar a igreja. A igreja deixa de brilhar. Marcos, você como alguém que trabalha com líderes, não é? Como você sente esse drama da liderança, de se envolver em determinadas questões da política e perder o foco da questão do chamado, da vocação? Você falou certo, perdeu o foco. Nosso foco é compaixão. O tema, inclusive, do Encontro CEPAL desse ano é Vida na Vida. Tratar as questões... Essa semana nós estaríamos no encontro se não fosse a pandemia. Nós transferimos para 22 de setembro, 22 a 25 de setembro, para ver se lá a gente faz. Mas nós vamos ter, inclusive, uma live dia 25 com o pastor Hernando Dias Lopes, falando exatamente disso. Nós precisamos focar na nossa vocação. Nossa vocação é amar as pessoas e ampliar essa ação de tal maneira que ninguém pode amar como a igreja ama, porque esse amor vem de Deus. E a gente precisa curtir isso. O problema é que as pessoas curtem outras coisas. Tem gente que vibra mais com a política do que com o amor de Deus. Então, isso é que traz toda essa descompensação na igreja. E se a gente aderir a isso, por um motivo ou por outro ideológico, a gente complica. O importante é o seguinte, é voltar para o lugar original. Deus, quando levou o povo para o deserto, eu nunca esqueço Deuteronômio 8:2, diz assim, levei vocês para o deserto para vos provar, para testar o que estava no coração de vocês. O deserto é um lugar onde a gente consegue parar e, como tem pouca coisa para ver, a gente consegue olhar detalhes das coisas que a gente nem presta atenção. Hoje nós estamos vivendo isso. Eu creio que Deus está nos dando a oportunidade de avaliar os nossos valores, de corrigir a nossa caminhada. Então, é isso que a gente tem tentado passar para os líderes. Amém. Josivan, dá uma olhadinha para a gente, se tem alguma pergunta para a gente passar para os nossos convidados aqui. Eu estou sem acesso, pastor. Que pena. Aqui eu vou tentar olhar aqui. Mas eu tenho mais uma questão aqui que eu vejo o seguinte. Quando a gente analisa toda essa pandemia, o sofrimento humano é algo terrível, né? Eu me entristeço profundamente quando eu vejo determinadas comparações relacionadas, por exemplo, com a questão da doença. Doença tal, o coronavírus é uma doença que vai matar tantas pessoas, mas no Brasil já morrem por ano tantas pessoas. Só que nós estamos matando pessoas por uma outra doença que chegou agora e que nós nem conhecemos e nem sabemos a dimensão de onde ela pode chegar. O sofrimento dos profissionais da saúde é algo assustador. Eu tenho acompanhado isso e visto e conversado com pessoas que atuam nessa área e a gente vê a alma dessas pessoas profundamente angustiada. Esses dias eu liguei para uma sobrinha minha que ela coordena um projeto de socorristas, trabalha com essa área de... Ela disse que uma coisa mais terrível é chegar num hospital com um paciente à beira da morte e não ter onde colocar esse paciente. Ela tem que sair com o veículo e dizer, leva para outro lugar. E quando chega lá, o cara diz, aqui também não tem lugar. Então, esses profissionais da saúde estão doentes. A gente tem visto muitos deles chorando, desesperados, angustiados. O sofrimento, esses dias, a semana passada, tivemos uma notícia de que no Maranhão, 2 irmãos pastores de uma igreja local, os 2 foram contagiados pelo coronavírus e os 2 morreram. 2 irmãos, pastores de 2 congregações distintas, os 2 morreram. E esse sofrimento vai se espalhando e tomando uma proporção que a gente não consegue dimensionar. Vendo recentemente uma reportagem sobre a Itália, eu desabei a chorar,
diante daquilo que eu estava vendo acontecer naquela região do norte da Itália, no entorno de Milão. A pergunta que eu tenho para vocês, para a gente ir um pouco mais aprofunda é o seguinte: de que maneira a igreja, que caminhos a igreja pode utilizar num momento como esse, além da oração, além do testemunho, além da sua confiança, que caminhos a igreja pode utilizar para minimizar o sofrimento humano? Como é que a gente vê um negócio desse? Roberto, queria ouvir os três nessa questão. Eu acho que primeiro a igreja precisa ser curada dessa postura de julgamento. É com tristeza que às vezes eu vejo pessoas dizendo que o coronavírus é julgamento de Deus sobre o mundo perdido, sobre as pessoas que não ouvem a Deus, esse mundo pornográfico, e por aí vai. Eu não vejo autoridade bíblica para alguém sair dando essas profetadas por aí. Eu tenho muita dificuldade de dar autoridade para alguém anunciar isso, que o coronavírus é julgamento de Deus sobre a humanidade. Quando nós fazemos isso, você não alivia o sofrimento, você só aumenta o sofrimento. Depois eu vejo que uma outra maneira de nós, como igreja, estar lidando com o sofrimento, nós temos o Cristo encarnado. Jesus, quando veio, a minha mensagem de domingo, eu vou pregar sobre a ressurreição de Lázaro domingo. E eu vou trabalhar com a ideia de que Jesus chorou. Ele chorou, ele era humano, ele sofreu o que nós sofremos, ele sente dores, ele sente decepção, ele antes de chorar, ele se revolta com aquele momento de dor. Se nós, como igreja, deixamos a sociedade ver que nós estamos sofrendo, que nós temos os mesmos sentimentos que eles, e que nós encontramos esperança, nós encontramos alento, conforto na nossa fé, nós vamos começar a compartilhar esperança, alento, e nós vamos fazer com que as pessoas comecem a olhar e dizer: quem sabe esse negócio funciona para mim também. Amém. E ações concretas começam a surgir a partir daí. É aquela cesta básica, é aquele atendimento psicológico por um membro da igreja, é aquela ação que eu não estou necessariamente exigindo que ele vire crente, que ele se torne um membro da minha igreja, eu estou simplesmente mostrando amor porque Deus é amor. Amém. Eu creio que essa igreja humana, essa igreja que é Cristo encarnado, ela vai impactar a sociedade de uma forma incrível. E os historiadores no futuro vão escrever sobre isso. Jonas, como é que você enxerga essa questão? Que ações a igreja, né? Como a vida prática da igreja pode ajudar a minimizar o sofrimento humano num momento como esse? Me permite contar aqui uma experiência que a gente está vivendo. Eu faço voluntariamente capelania nas Forças Armadas e na polícia. A gente tem aqui top, que é uma oportunidade dos policiais passarem qualquer hora, durante 24 horas, passa aqui na igreja para o banheiro, tem café, água gelada, porque tem a guarita que funciona 24 horas. E agora, nesse tempo, o que acontece é que estamos numa região bem central, então está tudo fechado. Nem bares eles têm para comer. Então, nós reforçamos a mesa com frutas, com leite, com café, com um punhado de coisas. Resultado, o reflexo disso, no meio da polícia militar, foi um negócio que nós não esperamos. Porque cada hora que você chega lá, tem 12, 20 soldados comendo. Beleza. E eles vão para o comando. Então, já começamos a receber carta do comando, ofício, agradecendo, não sei o que e tal. A gente faz esse pit stop há 4 anos, mas agora reforçou, porque eles não têm onde ir. Claro. Cada igreja, no local onde está,
ela tem um segmento que precisa. Às vezes está perto de uma favela, outra está perto de um hospital, outra de uma escola. Então, eu acho que é hora de cada pastor, e esse é o privilégio que Deus nos dá, como Jesus disse aos apóstolos, né? Ali naquele encontro em Mateus, no capítulo 9. Olha bem o estado dessas ovelhas desgarradas e errantes. Ali havia um quadro especial, me parece, embora semelhante a muitos, mas ali, presta bem atenção no que vocês estão vendo, que esta é a necessidade deles. Então, eu creio que cada pastor, a liderança de cada igreja, deve olhar como ela pode servir a partir da região, quem sabe a partir do templo, que agora está fechado, Isso. e pode ser útil, né, em alguma coisa. Não é muita coisa. Nós não temos que fazer demais. É apenas fazer o simples. É o café com pão, café com leite. É o dia a dia. E estaremos fazendo grande coisa. Amém. Talvez, desculpe, por exemplo, essa coisa que ele falou aí, né? Máscaras, fazer máscaras para o pessoal, sei lá. E muitas vezes apenas abrir a janela e dizer, como é que está aí, vizinho? Posso contar duas coisinhas? Aqui na igreja, as senhoras da terceira idade, nós temos um enxoval solidário que faz enxoval para bebês de mães carentes. E com a pandemia elas não estavam fazendo isso. Surgiu a ideia de começar a fazer máscaras. Aí as senhoras da terceira idade começaram a fazer máscaras. Nós já entregamos 3.000 máscaras para a cidade. Amém. O prefeito gravou um vídeo essa semana agradecendo a igreja pelas máscaras que estão sendo entregues para a cidade para serem distribuídas. Um grupo aqui da igreja começou a fazer serenata e cantar 3 hinos na porta das casas dos idosos. O que está acontecendo é que o pessoal dos condomínios estão começando a ligar para a igreja pedindo para eles irem lá cantar os hinos. Já não é mais na porta dos idosos da igreja. É condomínio que soube que tem um grupo indo cantar e levando esperança. Amém. E peixes, expressões né? serviços que coloca a serviço. E abençoa a sociedade. E Marcos, como é que você vê essa questão? Como é que a igreja pode ajudar a minimizar o sofrimento humano num tempo tão terrível como esse? As pessoas estão com medo da morte, né? Estão enfrentando isso. Elas estão agoniadas com a incerteza, o que vai acontecer no futuro, e estão sofrendo com isolamento, né? Tendo que ficar reclusos. Essas pessoas, elas não sabem como lidar com essas coisas. Nós sabemos. Nós temos respostas profundas para a questão do enfrentamento da morte. A mensagem cristã é tremenda e eles precisam conhecer. A questão da insegurança em relação ao futuro. A mensagem da igreja é a mensagem de esperança. Nós sabemos exatamente para onde nós vamos, o que nós estamos buscando. Né? E viver isolamento, nós cristãos não temos nenhuma dificuldade de fazer isso quando a gente trata de viver em família. Ou seja, eu estou na minha casa, no lugar que eu quero estar, com as pessoas que eu mais amo. Então, qual é o problema disso? Pelo contrário, a gente pode crescer muito, mas muito nisso. Então, a igreja ela está com oportunidades excelentes nos canais que ela tem, inclusive muita gente não crente está assistindo os cultos, de passar essas respostas cristãs que vão fortalecer o coração dessas pessoas e, é claro, de outras maneiras que a gente possa passar também, mas é isso que a gente precisa fazer. Amém. Amém. Josivan, como é que você vê essa questão? Pastor Domingos, eu estava anotando algumas perguntas para os amados pastores. Eu poderia fazer algumas perguntas, já que o senhor da outra vez me perguntou. Vamos mais alguns minutinhos. Isso. Mais 10 minutos e a gente encerra. Desculpa, o tempinho tomou um pouquinho mais, mas é um tema muito entusiasmante e eu cresci muito aqui com o ouvinte de vocês, experiências tão ricas, tão profundas. Tenho certeza que aqueles que estão nos assistindo agora e que nos assistirão depois também, porque a gente manda o link depois para o pessoal e muitos vão assistindo. Por favor, Josivan. São algumas perguntas, mas a gente não pode fazer todas, porque algumas fogem até a temática do debate. Mas Cláudio Lima ele pergunta: a pandemia acelerou a inserção das igrejas nas redes sociais? Uma pergunta. E o pastor Ronald, lá da Jami, ele pergunta: como pastores e líderes se preparam para enfrentar e caminhar
após a Covid-19? A primeira pergunta acho que já foi respondida, porque lá no comecinho, alguém aqui, não me lembro se foi Marcos ou Silvado, colocou a questão de que a gente, de repente, teve que entrar nesse negócio. Sem dúvida, não é? Foi uma aceleração daquelas assim que vai de 0 a 500 em segundos. E todo mundo teve que aprender de alguma forma. Agora, a segunda questão, acho que é muito importante aí ver essa que o Ronald colocou. Repete a pergunta, por favor. Como pastores e líderes se preparam para enfrentar e caminhar no pós-coronavírus? E aí, é uma pergunta tremenda. Posso falar? Pensando... Recebi teu link do Fuller e entrei num curso lá sobre justamente isso. Como liderar durante a pandemia e pós-pandemia. Estou gostando demais do curso. Olha aí o Jonas. Aí. Muito interessante. Eu recebi o link, mas não entrei, não. Eu entrei, já comecei a fazer, já tô terminando a primeira aula. Olha, eu já entrei, mas não comecei comecei nenhuma aula ainda. Vamos lá. Eu vou entrar. Se a gente entrar no Google e procurar ver o que o pessoal está escrevendo por aí sobre como será o mundo após a pandemia, seria muito interessante dar uma olhada para a gente ver como a igreja vai se adaptar às mudanças que se manifestarão aí rapidamente no mundo e que está bem diferente daquilo que a gente estava vivendo antes. Essa é uma maneira da gente olhar. Por quê? Porque a igreja precisa trazer respostas para o mundo. Então, acho que isso seria interessante. Eu acho que a gente, às vezes, fica trabalhando muito no que está acontecendo agora e não está sendo proativo em relação àquilo que a gente pode fazer no futuro. Acho que vale a pena a gente já começar a pensar e analisar e planejar o que a gente vai fazer após isso. Orar bastante, porque Deus tem propósito, com certeza. Marcos, uma coisa que nós começamos a fazer lá na igreja, nas nossas reuniões de pastores, eu estou reservando sempre um período de 10, 15 minutos no final. E há 2 semanas atrás, nós gastamos uma tarde conversando sobre como a igreja vai ser o dia que a gente voltar. E discutindo como vai ser o culto, o que a gente está tendo dessa experiência agora que a gente gostaria de manter. E a gente tem trabalhado nas várias áreas e estamos escrevendo um documento com isso, sabe? Está sendo bem interessante, registrando as experiências. E isso, na realidade, o que a gente está pensando? A gente está pensando em transformar isso num planejamento estratégico pós-pandemia. Então, nós já estamos com 3 folhas de ideias registradas, fruto da experiência que a gente está tendo aqui e dessa percepção que o Marcos falou, do que a gente anda lendo e que está apontando para a gente de como vai ser a vida depois. E está todo mundo falando que são 18 meses de anormalidade para entrar no novo normal. E que não sabemos como será esse novo normal, né? E é bem diferente do normal anterior. Esses dias eu estava analisando essa questão e me deu uma certa crise, eu confesso para os irmãos, que eu fiquei meio que, quase que entrei aqui em pânico. Porque, analisando, eu estava observando, a partir de uma reportagem sobre os restaurantes na Holanda, que eles estavam preparando espécies de boias para as pessoas jantar. Eu fiquei pensando, meu Deus. Aí foi que eu me toquei de algumas questões. Eu disse, meu Deus, como é que a igreja vai abraçar, beijar? Coisa que a gente... É a vida da igreja. A igreja brasileira é isso. A gente não sabe viver sem isso ainda, pelo menos até o momento. E vai demorar muito para chegar lá. Pois é. Aí eu disse, sabe, eu comecei a orar, disse, meu Deus, tenha misericórdia, ajude alguém a descobrir uma vacina que anule esse negócio rapidamente. Jonas, você gosta de dar sua contribuição? Eu estou, acho que como Noé, dentro da arca, cuidando dos bichos aqui dentro, abrindo a janela de vez em quando. que vai... Agora, Jonas, eu digo uma coisa, eu tenho falado. Eu não critico mais o meu cachorro.
Por quê? Brigava com ele, porque tocava a campainha, ele ficava desesperado, querendo sair para abrir a porta, tinha que segurar, e quando eu via, ele escapava. Agora você quem quer entende sair? isso. Eu entendo ele. Então, Ele vive em quarentena permanente. acho que nós estamos no mesmo espírito de Noé, então. Está tudo igual, preso, doido para sair, sem saber o que vai ser feito, o que vamos fazer quando A a minha porta esposa se disse abrir. para mim, hoje nós vamos sair, vamos entrar no carro, eu vou andar pela cidade, eu não vou abaixar a janela, eu não vou falar com ninguém, mas eu vou sair de casa hoje. Oh, Deus, que coisa boa. Eu não sou o único pecador. Eu também, esses dias Ela a minha disse, fez eu a vou mesma sair, coisa também. eu Vamos vou dar uma rodar volta. pela cidade de carro, eu não vou ficar... Chega, hoje eu vou sair. Queridos, eu quero... infelizmente, nosso tempo já foi, se esgotou. Eu quero agradecer muito a vocês por terem disponibilizado um tempo tão precioso na vida de vocês, da agenda, num sábado principalmente. Mas eu quero, assim, expressar de todo o coração a minha alegria de ter você, Roberto, conosco, você, Marcos, você, Jonas, o Josivan também, que tem estado comigo todo sábado aqui nesse bate-papo. A ideia é a gente pensar o momento que a gente está vivendo e, de alguma forma, a gente contribuir para que outros pensem também. Eu tenho certeza que o bate-papo de hoje vai ser extremamente relevante. Nos próximos 2 dias eu darei para você um feedback aí de quantas pessoas estiveram assistindo, os comentários que a gente recebeu, extremamente positivos, para que vocês possam ter uma noção disso também. Mas eu quero, assim, de todo o coração, deixar registrado aqui a minha gratidão a você, Jonas, sempre pronto, sempre um coração de servo aí. A você, Marcos, também, que eu tenho um carinho muito grande. E você, Roberto, que também nos últimos anos aí temos caminhado juntos em alguns dias, em alguns contextos, em algumas demandas, né, diferentes, mas sempre juntos e servindo ao reino. Eu agradeço a vocês de coração. A gente vai orar nesse instante, encerrando esse momento, e que Deus esteja nos conduzindo nessa travessia difícil, para que possamos ser instrumentos de Deus na condução do seu rebanho nos tempos que estão por vir. Amém? Nós vamos orar. Pois, querido. De orarmos, apenas o pastor Lindomar mandou uma mensagem mandando um abraço ao pastor Jonas Neves. Diretamente de Cajazeiras, isso. Ele botou aqui e disse, não vou deixar passar. Seu conterrâneo aí da Paraíba, né? Isso. Marcos, pode nos despedir com uma oração, por favor? Amém. Senhor, obrigado pela leveza desse tempo. Falamos da tua obra, da tua causa, da tua igreja. E isso nos traz leveza ao coração, porque o Senhor está nisso tudo. E onde o Senhor está presente, sentimos que as coisas estão sob controle. Amém. Isso nos traz paz, Senhor. Obrigado por essa paz que sentimos, na certeza de que não estamos perdidos. Estamos sendo guiados no meio do caos. O Senhor está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Não temerei, Senhor. Por isso, queremos nos inclinar a Ti, Senhor. Que esse tempo nos leve, sim, a momentos profundos de oração, de contemplação da Tua face. Pai, se é ficar em casa, queremos ficar na casa do Senhor, como o salmista diz, todos os dias. Queremos habitar esse lugar de consolo, de força, de entendimento, Senhor. Obrigado pelos meus amigos, irmãos. Obrigado, Senhor, por Edmilson fazer esse trabalho tão lindo, Senhor. Glórias ao Teu nome, porque o Senhor está nos dando oportunidades ímpares nesse tempo de luta, Senhor. Fortalece-nos, guarda-nos. Faz a Tua igreja, Senhor, crescer, se mobilizar para abençoar mais ainda, Senhor, esse mundo e alcançar muito mais pessoas nesse tempo de crise. Em nome de Jesus. Amém. 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 Jonas, uma palavra final? Uma alegria muito grande estar com vocês, ouvi-los. Eu fui abençoadíssimo nesse momento de comunhão. Obrigado, Edmilson, por promover isso. E um abraço a cada um de vocês. Aqui em São Paulo,
sem qualquer demagogia, estamos às ordens, viu? Com toda sinceridade. Um grande abraço. Roberto. A gente vai estar junto, pastor Edson Silvado, que eu estou lá com o Edmilson também e o Corfield, né? Amanhã. Depois de amanhã. Depois de amanhã, dia 19. Estaremos juntos. Isso. Um prazer. Uma alegria estar aqui, Edmilson. Obrigado pelo convite. Prazer, Josivan. Prazer, Jonas. Marcos. Obrigado. Que alegria. Deus te abençoe muito na CEPAL. A CEPAL tem um trabalho incrível no Brasil. Nós somos muito gratos por tudo que a CEPAL fez e por tudo que ainda vai fazer. O Brasil precisa muito fortalecer o trabalho com líderes aqui. E Deus te abençoe muito. Obrigado, Edmilson, mais uma vez. Privilégio estar com vocês. Fui muito abençoado. Um abração. Da próxima vez que você vier a Valinhos, eu faço o traslado para você, viu, Roberto? Tá bom, querido. E Marcos? O pastor Jonas, obrigado aí pela disponibilidade. A gente, de vez em quando, está usando a igreja dele, nem sabe, né? Mas a CEPAL, de vez em quando, invade lá a igreja de Vila Mariana. A casa é sua. Obrigado. Última CEPAL. vez que eu tentei marcar com o Edmilson, não deu certo aqui em Salvador, né? E está sendo uma grata surpresa a gente poder estar junto agora, online, mas a gente poder estar junto, e isso está sendo uma bênção para mim. Essa live, esse encontro com David Conifield, né, envolve a CEPAL, a Elaine Schuller está lá, ela é missionária da CEPAL. Eu digo para vocês, a CEPAL está crescendo muito na ideia de enviar missionários, já estamos com mais de 100, 8 países já estamos trabalhando, estamos na Ásia, estamos na Europa, e a CEPAL está pronta para enviar missionários das igrejas para alcançar esse mundo. Viu? Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado. Josivan, sua palavra final? Também uma palavra de agradecimento ao pastor Jonas, ao pastor Roberto e ao pastor Marcos, e dizer que nós somos imensamente abençoados com a presença de vocês aqui na nossa live. Que Deus continue abençoando a vossa vida, o ministério de vocês e tudo que diz respeito a vocês. Um grande abraço, que possamos nos encontrar brevemente em qualquer outro evento. Amém. Um abração para todos, obrigado a todos que assistiram a nossa live. Aqueles que vão assistir depois, não esqueçam de dar uma curtida se você foi abençoado, de se inscrever no canal, compartilhar esse link aí para outras pessoas, ative o sininho também, nos ajude a fazer chegar mais distante esse bate-papo tão gostoso. Um abração, obrigado, um bom dia. Grande abraço. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau.